Então, na verdade, quem é Fernando Liberal? É o cara que trouxe a continuação do que foi perdido lá atrás. O magnetismo ficou conhecido pelo Mesmer, Franz Anton Mesmer, um médico, estamos falando de 1800, que ele decodificou o magnetismo e teve ali o mesmerismo. Já ouviram falar? Sim. Mesmerismo é o estudo ismo de Mesmer. Então ele estudou o magnetismo. Só que, o que aconteceu no passado, não tinha como provar muita coisa. A academia foi em cima dele. Então ele acabou morrendo no ostracismo, no sentido de... Hoje em dia as pessoas ficam, né? Não tem hoje os haters. Pois é. Sem hater não existe vida, né? Então quero agradecer a todos. Imagino que não só ele era caçado nesse sentido, mas também se alguém praticava algum tipo de estudo assim, poderia morrer até, né? Tinha muita dúvida. Hoje ainda tem muita dúvida. Se o médico fala, toma esse remédio aqui, tu toma. O remédio tá todo te estragando, mas você toma. Se você faz uma coisa alternativa, fala pra alguém pegar um pó de um índio, colocar no nariz e ir lá e assoprar. é. Muita gente vai falar assim, Deus me livre. Muita gente vai fazer isso. Mas ir na farmácia e pegar um remédio, a pessoa vai fazer. O que falta hoje? Realmente libertação e transformação para as pessoas entenderem esse movimento. Esse médico trouxe essas informações, só que ele não conseguiu dar continuidade. E acabou ficando nesse esquecimento. A hipnose, PNL, todas essas matérias da mente são oriundas do magnetismo. Todas. Isso é histórico. Então, por exemplo, o magnetismo a gente tem datado de 4.500 anos. Nossa. Estamos falando ali do Egito, bem no iniciozinho. A gente tem um tratado médico, o tratado de Ebers, que é um tratado que mostra os sacerdotes colocando a palma da mão aqui na barriga, a outra na cabeça. O famoso passe. Então aqui a gente já tem a ideia e se comprova que o passe não é espírita. Porque se você faz um passe, o que acontece? Primeiro pensamento. Que vem do espiritismo, é isso. É verdade. Allan Kardec estudou o magnetismo. Ponto final é a história. Uau. Só que aí, quando você faz um passe, as pessoas, ai meu Deus, é espiritismo. Quem não gosta do espiritismo faz isso. Quem gosta, ok. Mas quem não gosta, fica assim. Só que a Igreja Católica, por exemplo, ela também faz o passe. Só que ela faz de uma forma diferente. Sim. Porque quando ela faz um movimento aqui assim, e ele faz um movimento, isso é um passe. Nós fazemos isso também. Só que ela faz dizendo que é o sinal da cruz. Então ela está movimentando a energia das pessoas de alguma maneira. Só que ela movimenta de uma forma diferente. Já que o espiritismo fazia esse movimento, se ela fizer esse movimento aqui, ia ficar estranho. Então ela faz de outra uma forma. Então, o que eu quero dizer com isso? O magnetismo está em tudo. Só que a maioria das pessoas não sabe. E quem são os líderes e as pessoas que estão transformando outros, sabem. Uau. Imagina. E você veio, eu vi algumas matérias de você, podcasts e tal, você falou que veio do segmento de vendas, né? Imagino que você veio com esse estudo do comportamento desde muito antes, né? Desde garoto eu vendia. Com 14 anos de idade eu vendia Yakult na comunidade. Então, com um carrinho de feira, batendo porta em porta, dava lá uns 12 frascos para a pessoa, anotava para 15 dias depois voltar, para a pessoa pagar. A maioria das vezes era calote, outras vezes não era. Eu sempre entendi que as pessoas tinham um padrão de comportamento e esse era o problema. Por exemplo, vocês dois hoje estão juntos. Existe a dificuldade do casal. Todo casal tem dificuldade. Por quê? Porque se traz um padrão lá dos pais de um, dos pais de outro. A forma como a sua enxerga o mundo é semelhante à sua, por isso que vocês estão juntos. Mas semelhante não é igual. Então, se vocês não trabalharem as energias, sempre vai ter descompasso. É essa que é a questão. É a polarização. O magnetismo vai polarizar o homem na energia sol, a mulher na energia lua. O homem vai ter lua, a mulher vai ter sol. Sol, né? Engraçado. Deu ali um trocadilho. Mas o que prevalece é isso. E hoje em dia, quando um homem é lua, é o famoso homem banana. É aquele homem que não tem decisão. Que fica assim, a sua pergunta, o que a gente vai comer? Aí você diria assim, se você fosse lua, não sei, escolhe você. Ela, não, escolhe você. Aí você, não, o que você quiser. Porque o homem, ele precisa ter um poder de decisão pela energia dele. Hoje, como tá tudo muito invertido, a mulher tá com uma decisão em cima de tudo e o homem tá com pouca. E isso é uma distorção. É claro que a mulher tem que ter a decisão dela, a mulher tem que ser milionária, a mulher tem que prosperar, tudo é igual pro homem e pra mulher.
Só que a energia não é. Você é mulher e ele é homem, acabou. É diferente. E as pessoas não entendem isso. Aí começa machismo, feminismo, etc. E não faz sentido. Se você é mulher, você tem que vibrar na tua essência de mulher, no sagrado feminino. Ele no sagrado masculino. Aí o Lucas está no sagrado masculino, você no sagrado feminino, vocês se completam. Só que o problema é que pai, mãe, vida, os outros relacionamentos que vocês tiveram, tudo atrapalha a gente. Sim. Nossas crenças limitantes. Então o magnetismo vem para que essa energia entre, tire essa crença limitante que tem, a gente tem, vocês têm, eu tenho, todo mundo tem alguma coisa. E vai limpando. E aí você vai entrando na tua frequência. Uau! Eu já ouvi falar em outras entrevistas que a gente fez que a energia da mulher, ela é magnética, né? Essa energia também que atrai. Você até pode falar um pouco mais disso. E do homem, essa energia da ação, né? Perfeito. Que é a por flecha. isso que é muito interessante o que você falou. O desenho relacionado aos dois é assim. O desenho do triângulo para cima representa o fogo. Sabe o triângulo para cima? O triângulo para cima é fogo. O triângulo para baixo é água. Se você juntar o triângulo para cima com o triângulo para baixo, dá que desenho? Tribe Zen. Da estrela também, né? Estrela de Davi, dá um Tribe Zen. Tem esse contexto aí. Isso aí, gostei. E aí o que acontece? A gente está trabalhando as duas energias. Triângulo para cima é o pênis, é o falo. Triângulo para baixo é a vagina. É verdade. Então é a água e o fogo. É o que você acabou de falar. Então tem que ter isso aqui. Só que hoje tá invertido por causa de todos esses problemas que a gente carrega. Aí você fala assim, mas qual a diferença então de eu fazer uma terapia, um TCC, terapia comportamental, uma hipnose e fazer magnetismo? Eu comecei na hipnose. Eu dei aula de hipnose, de PNL, de oratória, de tudo isso, por anos. Só que eu vi que faltava alguma coisa. Parecia que não era um erro meu. A pessoa mudava, era bom para ela. Mas eu não entrava no núcleo. Não entrava. Porque a hipnose você fala. Vou contar até 3, no 3 você relaxa, 3, 2, 1. É gostoso, é bom e dá certo. Só que você tá dando comando. Comando. Eu te comando. E você aceita, porque você quer mudar. O magnetismo não é assim. Eu praticamente não falo nada. Você fecha os olhos e sente tudo. E se você sente, quem tá curando, Lucas? É você, não sou eu. Agora, se eu mando você se curar, eu tô curando. E eu não curo ninguém. Sim. É a gente que se autocura, só que tem que ter uma direção. Então é nesse sentido que o magnetismo vem. E pode criar até uma dependência, né? Eu sempre preciso de alguém estar me comandando para eu acessar algo. Mas quando eu vou lá na minha essência e consigo destravar isso, eu tenho esse poder, né? O problema da gente, as nossas emoções, elas estão aqui. Não é aqui o problema. O problema é aqui. Por isso que se toma o chá de ayahuasca, por isso que usam as medicinas da natureza, para afetar esse momento aqui. Esse ponto aqui se chama cérebro entérico. Antigamente se chamava arqueus, que é o médico interior. Todo mundo tem. Então, se você está ansioso, nervoso, estressado, irritado, o que acontece? Dor de barriga, gases, gastrite. Verdade. Então, aqui é o general, aqui é o comandante. Então, o general fala, faz o Lucas ficar depressivo e deixa ele na cama. Aí o cérebro, tá bom. Joga a mensagem pro corpo. Mas quem mandou foi ali. Uau. Você tá nervoso, você tem vontade de fazer o número 1 ou o número 2? Quando vai fazer uma prova. É verdade. É o 2. Não é o 1. Por que você quer ir ao banheiro fazer o número 2 se você só tá nervoso? Então. Porque comprime o cérebro entérico, comprime o intestino. O intestino tem mais de 500 bilhões de neurônios. Ele é um cérebro. E é interessante você trazer isso porque a gente fez recentemente a viagem para a Amazônia que eu te falei e falaram lá, eu não sabia dessa informação, que a ayahuasca ela é metabolizada no intestino. Perfeito. Sim, e o intestino, é por isso que é usado a ayahuasca. A ayahuasca significa cipó dos mortos. Então você pega. A ideia é morre, bebe, porque tem aquele efeito, dependendo do grau dela. Você bebe e morre. Porque você tem que renascer. Então, mas para morrer, tem que ir no general. Porque se você for no comandante, você melhora. Mas esse aqui é que comanda. Sim. Depois de um tempo, esse aqui fala assim, ó, volta. A questão que eu percebo é justamente a falta de informação desses níveis que são necessários trabalhar, né? Eu vejo que todas as terapias e variedades
de práticas são interessantes, Sim. são válidas, funcionam, mas qual é o momento e a necessidade de cada um, né? Às vezes uma terapia que eu penso, na minha visão comportamental, ela pode ajudar naquele primeiro estágio ou em determinado estágio e auxiliar muito, mas em algum momento tem que ir para a raiz. Em algum momento eu tenho que trabalhar outros níveis de consciência. E nisso vários tipos de terapias, como o Theta Healing mesmo que a gente trouxe aqui, muito interessante para ir lá. Senão, o que acontece? O que está por baixo do nosso consciente, que é muito maior do que é o mental consciente, ele fica dominando, né? É o que você está falando do general. Exato. Tem tanta informação, tanta coisa aqui que vem no DNA, que vem de traumas de infância e tal, que não vão sair de uma hora para outra. A questão toda é que o problema está na raiz, né? Por exemplo, a maioria dos nossos problemas vem de quê? Pai, mãe, sexo. Uhum. E aí entra os relacionamentos, que entra tudo. Sexo, quando eu digo, é nossa energia mesmo. Não é o sexo. É a nossa energia sexual. Energia vital, né? É toda errada. Hoje, eu sempre falo sobre isso. Eu tenho uma matéria que é magia sexual. Que eu faço algumas coisas nos vídeos, dá pra ver lá o que eu faço. Magia sexual não é aprender a fazer sexo, que todo mundo sabe fazer sexo. Só que o sexo que a gente tem hoje é o sexo carnal. É penetração para ter ejaculação, para poder relaxar e liberar uma sensação agradável no corpo porque tu tá ansioso. Uhum. Isso é o sexo. Ele é gostoso, mas depois acabou. É. Foi. O corpo inteiro tem pontos que, se você souber acessar, você sente muito mais prazer, muito mais orgasmo e não é só o prazer. Além de ser muito maior, você cria coisas. É esse o sentido. A energia sexual é para criar. E isso está onde? Nas energias, no magnetismo. Então é possível você fazer coisas incríveis e até mesmo, depois de uma relação sexual, pensar assim, nossa, eu tô me sentindo diferente. Ou seja, sentindo diferente de até um problema que você tinha. Porque não foi só sexo para ejacular. Hoje a gente faz sexo para ejacular e para dormir. Uhum. Por isso que 90% das pessoas fazem sexo à noite. Porque estão estressadas durante o dia, descarregam à noite. Precisa aliviar, né? E olha que interessante. Faz sexo, alivia e cai. Uhum. Se caiu, que energia sexual é essa que subiu? Não subiu nada. Ela fez assim, ó. E Sim. caiu. Não, a ideia é ela subir, explodir na cabeça. Você tem até às vezes até uma dor. Uhum. É uma mistura de prazer com uma dor um pouco acima. Porque a energia tá subindo e aí nesse momento tu vai lá e pensa, o que eu quero resolver? Quando acabar aquela sensação, tu só vê o que tu quer resolver. Tu abriu vários campos. E tem Maravilhoso. energia, né? É total, né? Uhum. Eu vejo que, até só complementando aquele lance dos terapeutas, os bons terapeutas, independente do segmento que estão atuando, da sua descrição ali, eles trazem uma visão mais integrativa de energia para pelo menos trazer essas consciências, né? E eu vejo muitos também direcionando, né? De repente, chegam num determinado nível e falam, olha, temos aqui um profissional indicado para você que pode trabalhar essa energia sexual, que pode te dar mais consciência, abrir os caminhos. Porque eu vejo que, então, pelo que você está falando e pelo que eu já entendi um pouco, tudo tem relação com a energia do corpo. Tudo. Vamos lá, Lucas. Quantas pessoas tu já viu e tu falou assim, fui com a cara, não. A pessoa não falou nada. E tu disse que não foi com a cara. Quando ela falou, tu teve certeza. Já aconteceu isso? Total. Tu errou? Não. Geralmente a intuição, né? Geralmente a gente acerta. Por que a gente acerta? Não, a pessoa nem falou nada. A energia. Alguma coisa no corpo dela que você não vê, mas você sente, tá totalmente fora de você. Uhum. Por exemplo, vocês voltaram da Amazônia. Vocês fizeram uso de medicinas. Então a vibração de vocês tá lá no talo. Uhum. Então digamos que vocês estejam lá em 700 Hz. Aí tem uma pessoa em 50. Não é que você não vai querer falar com ela, mas vai dar uma repelida. Uhum. Porque você tá muito alto. Aí você até ajuda essa pessoa, né? Tu tá tão alto que você pode até ajudar a pessoa a elevar dela. Só que se você ficar muito tempo com essa pessoa, você pode se sentir estranho porque você gostaria de estar com pessoas também com 700. Entende isso? É. Total, as frequências que se alinham, né? Vocês estão fazendo a mesma coisa juntos, então vocês estão vibrando juntos, mesmo que tenha problema e situações. Os casais, normalmente, hoje em dia, sofrem com isso.
Principalmente por causa do homem. Que hoje o homem não procura espiritualidade. Lucas, parabéns demais, é a exceção. Não tem, a mulher procura muito e os homens estão procurando, mas ainda é muito rançoso. É muito devagar. Você vai ver um homem espiritual, aí o cara tá, às vezes, assim, mais jogadão, ele não tá muito preocupado com a vida, aí a mulher não quer. Sim. Aí minhas alunas falam, pô, Fernando, quando eu vejo um cara espiritual, o cara tá nada contra, mas o cara tá lá, vivendo a vida, paz e amor. Sim, às vezes tá na lua, né? E ela não quer, energia da a mulher lua. não quer um homem tipo paz e amor a vida inteira. O homem tem que ser homem, então ele tem que ter poder de decisão Estrutura. e estrutura. Só que ao mesmo tempo ela quer um cara espiritual. Aí quando ela tem um homem, o cara não é espiritual. Aí tem que ter o homem mais espiritual, ele tem que ser sol. A mulher tem muito mais idealização por um homem, para um príncipe, né? A gente não tem tanta. Os homens não têm muita idealização pela mulher, tipo princesa. Isso não existe muito no homem. A mulher já gostaria de encontrar um cara que fosse um bom pai, um bom marido. Não que o homem não queira, mas a mulher tem todos esses padrões. E a dificuldade de hoje termina na energia. É igual você vai ter relação sexual. Se você não tiver nenhum tipo de conexão com a pessoa, no dia seguinte, você sente o quê? Não, pensa aí na vida. Em algum momento da vida, você sente que parece que você tá meio... Tipo, o que eu fiz na minha vida? Por que eu fiz isso? Sim. Por que eu fiquei com essa pessoa? Porque não tinha conexão nenhuma. Um beijo na boca. Não precisava ter dado beijo na boca dessa menina, nem desse cara, a gente deu. E depois a gente pensa assim, por que eu fiz isso? Nossa, nada a ver. Sim. Porque não tinha conexão. E hoje a gente é perdido na conexão. A ideia do magnetismo é fazer você entender a conexão, não com outra mulher, nem com outro homem. Com você. Uau. Aí a essência de Deus em você. Aí você vai atrair um outro homem ou uma outra mulher que estejam na mesma vibração. Total. Eu imagino que todos os seus estudos, por mais diferentes categorias que você traga, né, eu imagino que tem um embasamento sobre energia. Sobre como funciona nosso corpo, em termos dos corpos energéticos, e como a gente se conecta com essa energia divina. Fala um pouco disso pra gente. Muito bom. Todo mundo fala em chakra, né? Que tem 7 chakras, os básicos. Se a gente for olhar mais antigamente, lá no Egito, a gente tem 10 plexos. Tem os chakras também, mas tem 10 plexos. Cabeça, terceiro olho, boca, braquialis, que é essa região aqui, coração, solar, que é a boca do estômago, hara, que seria o intestino, genitália, joelho e pé. Então são 10 estações no corpo. Essas estações, elas se ligam à espiritualidade. Só que lembrando que espiritualidade não estamos falando de um espírito voando. Porque muita gente confunde. É igual, por exemplo, quando eu falo diabo. Vamos pensar, Deus e o diabo. É muito fácil falar isso, né? Se a gente for analisar, o mal existe. O mal é a ausência total de Deus. Se não há Deus, não há amor, vem a maldade. Se você não tem amor, você é mal. Porque a única coisa que não faz você ser mal é ter amor. Então, se você não tem amor, você não tem Deus. Se você não tem Deus, você está com o demônio. Metaforicamente falando. Quando a gente, desde criança, a gente vê esses filmes, a gente fica apavorado em filmes de terror. Eu não, mas a maioria fica. Quando vê o demônio. Aí o que o Hollywood faz? Coloca o bicho com chifre, com rabo e com dente afiado. Ele não é nada disso. Isso não existe. Isso foi uma criação pra gente ter medo. Porque a própria Bíblia diz que Lúcifer, que esse nome não existe, né? Vocês sabem, não é Lúcifer. Não é Lúcifer. Isso aí foi uma tradução errada, que Jerônimo, quando traduziu a Bíblia, ele traduziu erradamente. Uau. E a igreja deixou pra colocar o nome no bicho. Tá? Isso não é eu falando. Não sou eu falando. Isso é história. É real. Jerônimo foi traduzir a Bíblia e Jesus Cristo é Lúcifer. Satanás, o diabo, esse título, é Lúcifer. Porque Lúcifer vem de Lucifero, que significa anjo de luz. Então ele traduziu errado e colocou Lúcifer. E aí a igreja pegou e falou assim, bom, agora a gente tem um nome pro demônio. Sim. Qual é o nome dele? Ninguém sabe. Todo mundo sabe o nome de Jesus Cristo. O nome de Deus, YHWH. Essas informações existem. Rafael, Gabriel, Urias, Uziel. Agora, quando você fala o nome do demônio mesmo, ninguém sabe. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo, ele se
conecta com essas energias etéreas, como se fosse conectando com os planetas. Então, para você ter essa conexão com o espiritual, com essa centelha divina, que está dentro da gente, mas está no todo, a gente precisa entender dos plexos. Então, por exemplo, se a pessoa está com a libido baixa, homem ou mulher, tanto faz. Esse plexo da genitália não está rodando como deveria rodar. Ele está devagar. Ou está parado, de repente. E se o cara é um ninfomaníaco exageradamente por sexo, tem gente que quer fazer sexo ou transa 11, 10, 20 vezes por dia. Pessoas que têm problemas mesmo. Sim. Essa pessoa tá rodando tanto aquilo ali, mas numa velocidade muito, muito rápida. O que a gente faz no magnetismo? Ou a gente vai diminuir essa velocidade, ou aquele que tem falta de libido, falta de ereção, a gente vai rodar mais aquilo. Aí o que vai acontecer? O corpo vai entender que aquela energia, o sangue, precisa ir para lá. O que pro pênis ter rigidez tem que ter o quê? Sangue. E sangue é energia. A mesma coisa a vagina. Para ela estar lubrificada e excitada, tem que ter sangue. Os dois tem que ter sangue. O sangue é energia. Então, para ter energia, você faz um movimento, trabalha o magnetismo, modifica aquela região. A pessoa está com dor de ansiedade. O estômago fica comprimindo. Gases, dores. Vamos olhar aquela parte ali e vai mexer. Então, a gente se conecta espiritualmente nesse sentido. Sim.